De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Acredito que seja o versículo que você já deve ter ouvido falar, ou você já escutou várias e várias e várias vezes, especialmente se você for um cristão mais versado, mais uma jornada mais para frente, já quantos anos você possa ter, eu não sei quantos anos, mas você com certeza já escutou esse versículo em algum lugar. E se você não escutou ainda, agora você escutou. Vamos lá. Isso Paulo está falando em Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas esse capítulo, e até mesmo o passado, né? Que ele está falando aqui a partir do versículo 7, que é a morte do velho homem e a vida em espírito, é Paulo dizendo, explicando para os romanos, por isso que a carta se chama Romanos, o quanto o pecado domina o nosso corpo, quando a gente não está sob a vida do Espírito de Deus. E como ele fala que já não há nenhuma condenação para o quê? Para aqueles que estão em Jesus Cristo. Ele explica aqui logo depois do versículo 2. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Porque o pecado, a carne, é como se fosse uma escravidão. Você fica preso, você fica parado, estagnado em coisas que você sabe que são ruins para você, para mim, né? Eu não estou isento também. Você fica preso nessas coisas. E fica preso mesmo. E como Paulo diz, ele acaba fazendo o que ele não quer fazer. E o que ele quer fazer, ele acaba não fazendo. Porque como Paulo vai explicar aqui nos versículos mais à frente, 5, 6, os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar. Então, se não fosse por Jesus e o que ele fez na cruz, a gente continuaria fazendo as coisas que não agradam a Deus, as coisas que é só da nossa carne, é só o eu, é só o eu quero fazer isso porque é bom para mim, não porque eu sei que é ruim. E novamente, né? Se não fosse por Jesus, a gente continuaria assim. Mas, graças a Jesus, a gente já não vive mais segundo a carne. A gente já não vive mais segundo o que a carne quer, o que o pecado nos ensina que a gente deve querer, mas na verdade a gente não deve fazer. A partir do momento que Jesus está em nós e a gente está em Jesus, a gente se declara e a gente continua sendo morto ao pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, vivo através do Espírito. Como ele fala aqui, ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Então continue procurando Jesus, continue lendo, continue orando, continue se rendendo a Ele, porque Ele é a solução para o nosso pecado.